Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora em que estão a ver este canal. Este é o canal Voz de Povo, a voz do sem voz. Tensão política antes das eleições da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um país que vive uma instabilidade política e de golpe de Estado e principalmente de fragilidade das instituições públicas do governo desde a independência de Portugal em 1974. E atualmente também está passando por um momento de alta pressão e tensão política antes das eleições, à medida que se aproxima as eleições marcadas entre 23 e 30 de novembro. E agora vimos recentemente que o maior partido da oposição foi proibida de participar das eleições, né? Então, vamos discutir aí, vamos falar sobre isso. Já falamos aqui muito sobre as tensões vivenciadas dentro da Guiné-Bissau, juntamente com esse mandato de Umaru Sissoko Embalo. Com o principal partido da oposição barrado, eleições na Guiné-Bissau legitimarão uma ditadura neocolonial. Então, vamos ler aqui essa matéria e também vou fazer também as minhas ponderações aqui, os meus comentários. Aqui vamos ver os candidatos às eleições de novembro. E aqui falta um principal... aqui falta... aqui estão os candidatos, mas falta uma ordem democrática muito evidente aqui. Vamos ler aqui, olha só. Os principais candidatos da oposição proibidos de concorrer às eleições marcadas para novembro na Guiné-Bissau correm risco de se tornarem um exercício fracassado, podemos dizer aqui, né? Aparentemente destinado apenas para legitimar o regime inconstitucional de Umaru Sissoko Embalo, presidente da Guiné-Bissau. Tendo-se proclamado presidente em um hotel em fevereiro de 2020, Embalo supervisionou desde então um golpe armado contra juízes da Suprema Corte, dissolveu o parlamento eleito e destituiu o governo constitucional, substituindo por outro de sua escolha. Então, essa situação da Guiné-Bissau eu venho acompanhando já há algum tempo, que mostra também que Embalo é um presidente que, quando as coisas não saem de acordo com o que ele deseja, ele simplesmente desfaz tudo e alega uma possibilidade de golpe de Estado, o que nunca aconteceu na Guiné-Bissau. Tá? Então, olha só, o maior partido da oposição, o PAJ, o partido que também foi fundado pelo Amílcar Cabral, né, era maioria no parlamento. E como ele viu que não tinha chances do parlamento a fazer as suas vontades, ele simplesmente destituiu esse parlamento, dizendo que havia uma conspiração contra ele. Embalo vive uma crise também muito profunda com a própria mídia dentro do país. Inclusive, ele chegou a ofender os jornalistas, inclusive a Associação Nacional dos Jornalistas da Guiné-Bissau havia boicotado o próprio presidente Embalo por causa dessas ofensas, né? Então, vamos lá continuar aqui. E vou mostrar depois outras notícias ainda. Reprimindo com violência os protestos de seus opositores, Embalo manteve-se no poder bem além do mandato de 5 anos, quando as eleições finalmente foram marcadas para novembro. Então, se não me engano, as eleições, o prazo dele era lá em fevereiro, ele prorrogou para setembro, né? E
lá em setembro, lá no mês de setembro, agora foram marcadas as eleições. Ou seja, os partidos da oposição diziam que o mandato de Embalo terminou em fevereiro, né? Porque ele, como nós vimos aqui na reportagem, ele se proclamou presidente, se autoproclamou presidente em fevereiro, né, de 2020. Então, ou seja, 5 anos depois, fevereiro, o seu mandato também iria acabar. Mas só que não aconteceu isso. Ele prorrogou mais o seu prazo até dia 5 de setembro. Né? No entanto, em 24 de setembro, durante as eleições, durante as celebrações dos 52 anos da independência da Guiné-Bissau do domínio colonial português, veio a notícia inédita. O partido que liderou a luta de libertação sob a liderança de Amílcar Cabral foi impedido de participar do pleito. Né? O PAIGC, né, que é o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde e da Guiné e Cabo Verde, foi fundado por Amílcar Cabral lá em 1956. Então era o maior partido do país e detinha a maioria no parlamento dissolvido por Embalo. O partido é o principal rival do presidente nas eleições de novembro. E olha só, pessoal, esse partido, o PAIGC, era um partido que fez uma coalizão com outro partido, que é a Terra Ranca. Então, formaram aí a coalizão, melhor dizendo, Pai Terra Ranca. Então, ou seja, no entanto, esses dois partidos, essa coalizão, eles submeteram a sua candidatura para participar do pleito eleitoral. Né? O pleito eleitoral era até o dia 25 de setembro, agora que passou. Então, olha só, eles submeteram a sua candidatura, né? Então, no dia 19 de setembro, que era numa sexta-feira, lembrando que o prazo era até dia 25. Então, sexta-feira, claro que que a Assembleia Eleitoral não trabalha no final de semana. Então, dia 20 e 21 era sábado e domingo. Ou seja, restaram 3 dias. Dia 22, dia 22, dia 23, dia 24, dia 25, né? Que eram, na verdade, 4 dias do pleito. Só que a questão a Assembleia Legislativa disse que não teria prazo suficiente, não teria tempo suficiente para aceitar e analisar a proposta da coalizão Pai Terra Ranca. Isso aqui é um tremendo absurdo, isso é um boicote, né? E ainda eles disseram que para ser aceite essa candidatura, deveriam romper a coalizão e cada partido iria se candidatar. Como assim? Se existe uma coalização com uma coalizão, então esses dois partidos tinham que ser aceitos em conjunto, não individualmente. Ou seja, o Sissoko quer desfazer os votos da maioria da população que iria votar para essa coalizão. Então, ou seja, ele quer boicotar esses dois partidos para que eles possam concorrer e os votos possam ser dispersos. Né? Então, ou seja, se os votos são dispersos, há maior chance de Embalo acabando vencendo as eleições, que é um tremendo de um absurdo. Isso não poderia estar acontecendo dentro da Guiné-Bissau. Então, é uma situação terrivelmente triste do que está acontecendo na Guiné-Bissau. Né? Olha só. Então, a corte aí, a Suprema Corte, né, barrou a candidatura do Simões Pereira, acho que é assim o nome dele, se não me engano. Simões Pereira. Né? Inclusive, ele tem aqui, né, inclusive, uma outra notícia da Lusa diz assim: direção do PAIGC diz que não aceita ficar fora das eleições na Guiné-Bissau. Então,
olha só aí. A direção afirmou que não aceita ficar de fora das eleições da Guiné-Bissau no dia em que o tribunal reiterou a exclusão da candidatura liderada pelo histórico Partido da Libertação. A tomada de posição surgiu ao final da noite de terça-feira, dia para o qual foi anunciada uma reunião extraordinária do secretário nacional e cujas decisões foram divulgadas num curto comunicado na página oficial do partido. Então, ou seja, o Embalou claramente quer se desfazer da questão dos partidos, né? Então, e aqui ainda temos uma outra notícia. Justiça da Guiné-Bissau acusada de ameaçar eleições livres. Então, a gente vai vendo o Domingos Simões Pereira, né, que convocou uma marcha pacífica após rejeição da candidatura pelo Tribunal Supremo. Então, teremos aí manifestação. Os guineenses poderão sair às ruas para se manifestar contra essa decisão do sistema do Tribunal Supremo do país, que é uma decisão que quer realmente barrar as eleições marcadas por dia 23 de novembro. Então, é uma situação muito caótica. Eu acho que os guineenses têm direito, sim, de sair às ruas para se manifestar contra essa decisão do Embalou. Né? Embalou aí está fazendo com que ele pudesse se perpetuar, né, no poder. Né? Ele quer fazer isso, se perpetuar no poder. E também temos um tribunal dividido aí também. Né? Temos um tribunal dividido, olha só. Segundo Imana e Moja, membro do Comitê Central do partido, né, do partido da oposição, o PAI-GC, o tribunal nem sequer tinha quórum para emitir a decisão que bloqueou a candidatura. Era necessário 8 dos 11 juízes, mas apenas 6 estavam presentes. Então, está aí também uma situação caótica. Então, 3 deles divergiram, apontando que a coalizão no Compo Guiné, criada para apoiar Embalou, recebeu 72 horas para corrigir as irregularidades e mais 24 horas para recorrer. Negar o mesmo direito a Pai Terra Ranca é uma violação direta da Constituição, argumentaram os juízes dissidentes. O voto decisivo coube ao presidente da Suprema Corte, que, segundo o Moja, foi forçado para renunciar sob medida armada em novembro de 2023, quando milicianos mascarados cercaram sua casa e o tribunal por 3 dias. Ele foi substituído por um aliado de Embalou, cujo voto agora selou a exclusão de Domingos Simões Pereira. Então, é uma situação muito terrível do que está acontecendo na Guiné-Bissau. Né? Olha só, um agente... O partido de Embalou é um agente colonial, com certeza. Né? Um presidente ilegítimo da Suprema Corte foi usado para inventar pretextos técnicos, afirmou o Moja, descrevendo Embalou como um agente neocolonial que não pôde enfrentar o PAI-GC, um partido com base popular. Pessoal, falando sério aqui, falando também sobre as evidências do que eu conheço da Guiné-Bissau, né? Eu, sendo angolano, tenho muitos amigos da Guiné-Bissau. Aqui muita gente me segue aqui no YouTube e também no TikTok, por exemplo. Muita gente é contra Embalou. Muita gente se mostra contra Embalou. E assim nós estamos vendo que cada vez mais Embalou quer se perpetuar no poder e causar uma crise política, uma tensão política antes, durante e depois das eleições. Isso já está marcado 2 anos atrás, já estava assim completamente essa tensão
causada por Empalu. Mas agora, meus irmãos guineenses que me acompanham aqui, também angolanos, brasileiros, portugueses, cabo-verdianos que me acompanham aqui, o que é que vocês acham sobre esta tensão política antes das eleições da Guiné-Bissau? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o teu comentário. E claro, eu vou estar aqui acompanhando tudo que está acontecendo, todo o desenrolar dessa crise na Guiné-Bissau. E claro, você também pode deixar nos comentários tua sugestão de temas também que eu possa trazer aqui para vocês. De momento é tudo. Por favor, inscrevam-se, cliquem no gosto e no sininho e partilhem os nossos conteúdos. Obrigado por visualizarem o nosso canal e até a próxima!